Olha, todo mundo sempre fala que casa barata tem defeito, né? Mas eu achei que o defeito ia ser tipo vazamento, rachadura, essas coisas normais. Nunca imaginei que ia ser o que foi. Comprei uma casinha no interior, daquelas bem simples mesmo, porque era o que dava pro meu bolso na época. O cara que vendeu ficou meio estranho quando fechamos o negócio, sabe? Tipo nervoso, querendo ir embora logo. Mas pensei que era só pressa mesmo. A casa tinha uma coisa curiosa, que até achei interessante no começo. Ela tinha 2 tetos assim, o normal por fora e outro por dentro, feito de barro entre os forros. O espaço no meio dos dois era bem apertado, tipo uns 60 centímetros de altura, então nem dava para a pessoa entrar ali. O vendedor falou que era coisa antiga, que o pessoal fazia assim para a casa ficar mais fresca no calor. Fez sentido para mim, então nem questionei muito. Nos primeiros dias foi tudo de boa. Arrumei minhas coisas, conheci alguns vizinhos, me acostumando com a rotina da cidade pequena. Mas aí começaram os barulhos de noite. No começo achei que era o madeiramento da casa se acomodando, porque era casa velha, né? Só que os barulhos eram muito específicos. Era exatamente como passos, bem claros, de alguém caminhando lá no meio dos 2 tetos. E sempre no mesmo horário, por volta das 2 da manhã. Falei com uma vizinha sobre os barulhos e ela fez uma cara estranha. Perguntou se eu tinha certeza que era passo, se não podia ser rato ou outro bicho. Insisti que não, que era passo mesmo, e ela meio que mudou de assunto. Comecei a reparar que sempre que eu tocava no assunto da casa, o pessoal ficava meio sem graça e desconversava. Durante umas 2 semanas tentei achar explicação. Pensei em tudo, gambá, gato, sei lá. Mas os passos eram pesados demais e muito regulares. Era como se alguém estivesse mesmo andando de um lado para o outro. Sempre do mesmo jeito, sempre na mesma sequência. Comprei até veneno para rato. Espalhei pela casa toda, mas os barulhos continuaram iguais. Aí, uma noite a coisa mudou completamente. Em vez dos passos normais, começou um arranhado na madeira. Não era arranhado de unha humana, era mais grosso, mais pesado, como se fosse garra mesmo. E era bem devagar, muito calculado, sabe? Parecia que alguma coisa estava testando a madeira, procurando o ponto mais fraco para conseguir atravessar. Fiquei uma semana ouvindo esses arranhões toda noite e não conseguia mais dormir direito. Era sempre na mesma região do teto, bem em cima da sala. Durante o dia, eu ficava olhando para cima, tentando ver se tinha alguma marca, algum sinal do que estava acontecendo lá, mas não dava para ver nada de estranho. Não aguentei mais e resolvi furar o forro para ver o que tinha lá. Peguei uma furadeira emprestada com um vizinho e fiz um buraco bem pequeno no meio da sala, onde o som era mais forte. Quando a broca atravessou e eu comecei a tirar os pedaços de madeira, começou a cair um monte de coisa estranha de lá de cima. Primeiro, caíram umas unhas enormes, meio amareladas e bem grossas. Depois, dentes que não pareciam de gente nem de bicho que eu conhecesse. E aí caíram umas coisas que até hoje não sei direito o que eram, mas pareciam olhos. Assim, olhos soltos, meio ressecados, mas que ainda se mexiam e ficavam me olhando. Quando enfiei a lanterna no buraco para ver direito lá dentro, quase caí para trás do susto. Tinha um olhar me encarando no escuro, bem fixo, sem piscar nem se mexer. Mas era só isso mesmo, só o olhar flutuando ali, no meio da escuridão. Não tinha corpo, não tinha nada, só aqueles olhos enormes me olhando. Fechei o buraco no mesmo dia e fui atrás dos vizinhos para saber mais sobre quem morava na casa antes. Foi aí que descobri a verdade sobre o antigo dono. Todo mundo conhecia o cara, mas ninguém gostava de falar dele. Disseram que ele era meio esquisito e que tinha fama de fazer gente sumir, principalmente mulher que morava sozinha e criança que brincava muito longe de casa. Nunca conseguiram provar nada contra ele, mas sempre que alguém sumia na região, ele aparecia com alguma coisa nova. Às vezes era bicicleta, às vezes roupa, joia, essas coisas. E ele nunca explicava direito de onde tinha tirado.
Até que um dia ele mesmo sumiu e nunca mais ninguém viu. A casa ficou abandonada até eu comprar. Depois que soube dessa história, a casa começou a ficar ainda mais estranha. Todo dia aparece um assobio diferente vindo de lugares impossíveis. Às vezes é do banheiro quando não tem ninguém lá, às vezes da cozinha, sempre de onde eu não estou. E o pior é o que acontece com os espelhos agora. Sempre que me olho em qualquer espelho da casa, tem um rosto a mais atrás de mim. É uma cara toda desfigurada, cheia de feridas abertas que parecem nunca cicatrizar, e fica me observando bem de perto. Às vezes acordo de madrugada com a sensação de que tem alguém respirando no meu ouvido, mas quando viro, não tem nada. A casa inteira mudou, como se aquela coisa que estava lá em cima tivesse descido e agora anda solta por todos os cômodos. Tem dias que acordo e as coisas estão fora do lugar. Tem pegada de lama no chão que não é minha, e sempre tem aquele cheiro estranho no ar, como se fosse terra molhada misturada com alguma coisa podre. Eu queria muito vender a casa e ir embora. Mas quem vai querer comprar um lugar assim? E tenho medo de que, se eu sair daqui, essa coisa resolva me seguir. Porque agora, toda vez que saio de casa, sinto que tem alguém me observando de longe, e quando olho no retrovisor do carro, sempre vejo aquela mesma cara desfigurada me encarando do banco de trás. Sabe quando você toma uma decisão que parece boa na hora, mas depois vê que foi a pior coisa que podia ter feito? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Resolvi me mudar para um sítio abandonado no interior, daqueles bem isolados mesmo, porque queria sossego e o aluguel era uma pechincha. O lugar ficava no meio do nada, cercado de mata fechada por todos os lados. A casa era simples, mas estava em bom estado. O pessoal da cidade me falou que o lugar estava vazio. Fazia uns 5 anos, desde que o último morador foi embora de uma hora para outra, deixando tudo para trás. Achei estranho, mas pensei que cada um tem seus motivos, né? As primeiras semanas foram tranquilas. Eu trabalhava home office, então ficava o dia inteiro em casa, e durante o dia era tudo normal. Mas à noite começaram os assobios. No começo, pensei que era vento passando pelas árvores ou algum passarinho noturno. Só que aí comecei a reparar que não era bem assim. O assobio era bem específico, sabe? Era longo, ritmado, como se alguém estivesse mesmo assobiando uma melodia. E sempre parecia estar me chamando, como quando você assobia para chamar cachorro ou gato. A primeira coisa que pensei foi que tinha alguém lá fora, talvez algum vizinho ou alguém passando pela estrada. Mas quando eu ia até a janela ver, não tinha ninguém. E aí comecei a reparar numa coisa muito estranha. O assobio nunca vinha do mato, como seria normal. Ele sempre surgia de dentro da casa, do lado oposto de onde eu estava. Se eu estava na sala, o som vinha do quarto. Se eu estava no quarto, vinha da cozinha. Era como se alguma coisa estivesse dentro de casa comigo, sempre se movendo para ficar do outro lado. Uma noite, resolvi testar. Fiquei bem quieto na sala, esperando o assobio começar. Quando ele veio do quarto, eu corri para lá bem rápido, sem fazer barulho. Mas quando cheguei no quarto, o som já estava vindo da cozinha. Fiz isso várias vezes e sempre dava na mesma. Era impossível a coisa se mover tão rápido sem eu ouvir passos ou porta batendo. Depois de umas 2 semanas disso, comecei a reparar em outras coisas estranhas. De manhã, sempre tinha umas marcas no chão da casa, principalmente perto das janelas e portas. Eram marcas grandes, como se alguma coisa pesada tivesse andado pela casa durante a noite. Só que não eram pegadas normais. Parecia mais como se fosse algo andando de 4, mas sem pés. As marcas eram arrastadas, como se fosse algo se rastejando pelo chão. Tentei convencer a mim mesmo que era bicho entrando em casa, mas as marcas eram grandes demais e tinham um padrão muito inteligente.
Sempre passavam pelos lugares onde eu tinha estado durante o dia, como se estivesse seguindo meu rastro, e sempre terminavam embaixo da minha cama. A situação ficou tão estranha que resolvi ir embora por uns dias, ficar na casa de um amigo na cidade. Mas quando fui pegar o carro, descobri que os 4 pneus estavam furados. Não furados por fora, como se fosse prego ou vidro. Eles estavam rasgados por dentro, como se alguma coisa com garras tivesse arranhado de dentro para fora. Fui andando até a cidade, que ficava a uns 3 quilômetros, e contei para o pessoal do que estava acontecendo. A maioria me olhou como se eu fosse maluco, mas teve um senhor mais velho que me chamou no canto e disse uma coisa que me gelou. Quem responde, convida. Perguntei o que ele queria dizer com isso. E ele falou que sempre que alguém respondia ao assobio, dava permissão para a coisa entrar na vida da pessoa. Aí que eu me lembrei que nas primeiras noites, quando ouvia o assobio, eu assobiava de volta, pensando que era pessoa mesmo. Fiz isso umas 3 ou 4 vezes antes de perceber que era coisa estranha. O velho me disse que agora era tarde demais, que a coisa já tinha minha marca e não ia me largar mais. Voltei para o sítio no dia seguinte com pneus novos, determinado a juntar minhas coisas e ir embora de uma vez. Mas as coisas pioraram muito. Durante o dia todo eu sentia que tinha alguém me observando, mesmo quando estava sozinho. Era aquela sensação de quando você sabe que tem gente olhando, sabe? O pescoço fica arrepiado e você tem certeza que tem olhos em você. À noite, além dos assobios, começaram outros sons. Era como se tivesse alguém arranhando as paredes por fora, caminhando ao redor da casa. E sempre que eu chegava perto da janela para olhar, o som parava na hora. Mas eu conseguia ver umas sombras se mexendo na mata, sempre do tamanho errado, muito altas ou muito largas para ser pessoa. Na minha última noite no sítio, acordei com a sensação de que tinha alguém respirando bem perto do meu ouvido. Quando abri os olhos, não tinha nada, mas senti um fôlego quente e úmido na minha nuca. O assobio estava vindo de cima da minha cabeça, como se tivesse alguma coisa grudada no teto, bem em cima de mim. Saí correndo da casa naquela mesma hora, nem esperei amanhecer. Fui direto para a cidade e nunca mais voltei. Deixei tudo lá, móveis, roupas, tudo. Mas o problema é que parece que a coisa veio comigo. Até hoje, não importa onde eu esteja, sempre ouço aquele assobio. Às vezes é de madrugada, às vezes é durante o dia. E sempre vem de um lugar impossível, tipo do andar de cima quando eu estou no térreo, ou de dentro do armário quando eu sei que não tem nada lá. E o pior é que às vezes, quando está tudo quieto, eu sinto aquele fôlego no meu ouvido de novo. É como se a coisa estivesse sempre ali comigo, só esperando eu dar algum sinal, fazer algum barulho que pareça resposta. Por isso nunca mais assobiei na vida, nem canto, nem faço som nenhum parecido com assobio. O velho da cidade estava certo. Quem responde, convida, e agora eu carrego essa companhia para onde quer que eu vá. Eu sempre gostei de quarto que dá para verde, sabe? Acho que relaxa, é bom para dormir. Quando me mudei para essa casa, escolhi logo o quarto que dava para a mata fechada dos fundos. A janela era daquelas antigas, de madeira pesada, com trinco interno bem firme. Durante o dia, eu deixava aberta para entrar ar fresco, mas de noite sempre trancava bem trancadinha. As primeiras semanas foram normais. Eu trabalhava, chegava em casa cansado, jantava e ia dormir cedo. A casa era silenciosa, só os sons normais da mata mesmo, passarinho, vento nas folhas, essas coisas, até que começaram as batidas na janela. Era sempre por volta das 3 da manhã, bem certinho no horário. 3 batidas suaves, como se alguém estivesse testando se eu estava acordado. No começo, achei que era galho de árvore batendo com o vento, porque a mata era bem fechada e tinha umas árvores grandes bem perto da casa. Mas as batidas eram muito regulares, muito intencionais.
Depois das batidas, sempre vinha um arranhado leve na madeira. Não era arranhado forte, desesperado. Era delicado, como se fosse com uma unha só, testando a resistência da madeira bem devagar. O som durava uns 5 minutos e depois parava. Eu ficava acordado esperando, mas não voltava mais naquela noite. Isso aconteceu durante uma semana direto. Sempre o mesmo horário, sempre a mesma sequência. Batidas, arranhado, silêncio. Eu estava começando a perder o sono, porque mesmo quando o som parava, eu ficava acordado esperando ele voltar. Durante o dia, olhava a janela por fora, procurando marca de galho ou arranhão, mas não tinha nada. Aí uma noite, em vez de ficar na cama esperando, resolvi ir até a janela na hora que começasse o barulho. Fiquei acordado esperando, e quando deu 3 horas e começaram as batidas, me levantei bem devagar e fui chegando perto da janela. O arranhado começou e eu fiquei ali parado, ouvindo bem de perto. Foi aí que resolvi olhar pelo buraco da fechadura para ver se conseguia enxergar alguma coisa lá fora. Quando encostei o olho no buraquinho, quase gritei de susto. Tinha um olho gigante me olhando de volta, bem grudado na fechadura do lado de fora. Era um olho muito maior que o normal, meio esbugalhado, e ficou ali parado, me encarando por uns segundos antes de sumir. Saí correndo da janela e não consegui mais dormir naquela noite. No dia seguinte, resolvi tapar a janela com um cobertor grosso, pregando ele bem na madeira para não ter como nada ver para dentro. Pensei que se eu não visse, talvez a coisa fosse embora e me deixasse em paz. Mas não adiantou nada. As batidas continuaram, agora mais insistentes, e o arranhado ficou mais forte, como se estivesse tentando abrir um buraco na madeira. Eu ficava deitado ouvindo aquilo e imaginando o que era que queria entrar no meu quarto. Sempre que o barulho parava, eu tinha certeza que tinha conseguido furar a madeira e ia aparecer na minha cama. Depois de 3 noites com a janela tapada, aconteceu uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Acordei de manhã e a janela estava aberta. Não só aberta, o cobertor estava jogado no chão e a janela estava escancarada. E tinha pegadas de lama no chão do quarto, vindo da janela até bem do lado da minha cama. As pegadas eram estranhas, não pareciam de pessoa nem de bicho. Eram grandes, meio arredondadas, e tinham uma textura pegajosa que grudava no chão. Seguindo as pegadas, vi que elas iam até o banheiro. E lá, escrito no espelho com a mesma lama das pegadas, tinha uma frase que me gelou. Você me viu. Limpei tudo correndo e tranquei a janela de novo, dessa vez colocando uma trava extra que comprei na cidade. Mas de algum jeito a coisa continuava conseguindo entrar. Toda manhã eu acordava com a janela aberta e mais pegadas pela casa. E sempre aparecia alguma coisa escrita nos espelhos, sempre com aquela lama fedorenta. Uma vez estava escrito, eu também vejo você. Outra vez era, por que se esconde? E numa manhã tinha, posso entrar agora, escrito no espelho do banheiro e na geladeira. Era como se a coisa estivesse ficando mais confiante, mais à vontade na minha casa. Resolvi dormir na sala, longe da janela do quarto. Mas não adiantou. A coisa aparecia em qualquer lugar da casa. Acordei uma noite com a sensação de que tinha alguém parado do lado do sofá onde eu estava dormindo. Quando abri os olhos, vi uma sombra altíssima projetada na parede, muito maior que qualquer pessoa normal. Mas quando olhei para ver o que estava fazendo a sombra, não tinha nada. Comecei a dormir com todas as luzes acesas, achando que ia ajudar. Mas aí descobri que a coisa não se importava com luz. Uma noite acordei e tinha aquele olho enorme me olhando pela porta da sala. Só o olho mesmo, flutuando na altura errada para ser de pessoa. Ficamos nos encarando por uns minutos e depois ele simplesmente sumiu. A partir daí, a coisa mudou de estratégia. Em vez de aparecer só de noite, começou a dar sinais durante o dia também. Eu estava fazendo almoço e vi a sombra passando pela janela da cozinha. Estava no banheiro e ouvia batida na porta.
Estava assistindo televisão e sentia que tinha alguém me observando pelas costas. O pior é que não era mais só na minha casa. Quando eu saía, tinha a impressão de que estava sendo seguido. Na rua, no mercado, no trabalho, sempre tinha aquela sensação de olhos grudados em mim. E às vezes, quando olhava para o reflexo das vitrines, via aquele olho enorme me observando por trás. Agora, mesmo dormindo com luz acesa, mesmo com todas as janelas trancadas, ainda ouço as batidas. Só que agora elas vêm de dentro da casa, do lado de dentro da janela. É como se a coisa não precisasse mais entrar porque já estava aqui comigo o tempo todo. E toda manhã, quando acordo, tem uma nova mensagem escrita em algum espelho da casa. A última que apareceu foi a mais assustadora. Obrigado por me deixar entrar. Mas eu nunca deixei entrar coisa nenhuma, pelo menos não de propósito. Meu vizinho era daquele tipo de pessoa que todo bairro tem, sabe? O velho recluso que ninguém conhece direito, que mal cumprimenta quando encontra na rua. A casa dele era bem simples, mas tinha uma cerca altíssima ao redor, cheia de arame farpado em cima. Ele vivia obcecado com aquela cerca, sempre consertando, sempre verificando se estava tudo no lugar. O estranho é que ele tinha um medo danado de que alguém passasse para o lado dele. Qualquer coisa que chegasse perto da divisa, ele ficava nervoso. Uma vez meu cachorro fugiu e entrou no quintal dele. E o homem ficou desesperado, gritando para eu tirar o bicho de lá urgente. Disse que era perigoso, que não podia ter nada vivo do lado dele. Durante os 3 anos que fomos vizinhos, a gente mal conversou. Ele só falava comigo quando era sobre a cerca, sempre perguntando se eu tinha visto alguém mexendo nela, se eu tinha ouvido barulho estranho de noite. Eu sempre respondia que não, mas ficava curioso sobre o que ele estava protegendo, ou do que estava com tanto medo. Aí, uma semana, ele simplesmente sumiu. Não era normal, porque mesmo sendo reservado, ele tinha uma rotina bem fixa. Todo dia, às 7 da manhã, ele saía para comprar pão. Todo dia, às 5 da tarde, regava as plantas. De repente, nada. A casa ficou fechada, sem movimento nenhum. Depois de 3 dias, sem ver sinal dele, resolvi dar uma olhada. Bati na porta da frente e gritei pelo nome dele, mas nada. A cerca dos fundos estava meio danificada, com alguns arames soltos. Foi por ali que entrei no quintal dele para ver se estava tudo bem. A casa estava trancada, mas as janelas abertas. Quando olhei pela janela da sala, vi que estava tudo normal. Móveis no lugar, televisão ligada. Mas tinha um cheiro estranho no ar, meio doce e enjoativo. Resolvi dar a volta na casa para ver se achava mais alguma coisa. Foi aí que vi as trilhas de sangue. Começavam na porta dos fundos da casa e iam direto para a mata que ficava no fundo do quintal dele. Não era só um pouquinho de sangue, não. Era uma trilha grossa, como se algo pesado tivesse sido arrastado. E tinha pegadas também, mas eram estranhas, muito maiores que pé de pessoa e com formato diferente. Segui a trilha até a borda da mata, mas não tive coragem de entrar. O sangue continuava mata adentro e dava para ver que tinha galhos quebrados e folhas pisoteadas, como se algo grande tivesse passado por ali, arrastando alguma coisa pesada. O cheiro doce estava mais forte perto da mata, misturado com cheiro de terra úmida. Voltei para casa e liguei para a polícia, mas eles disseram que só podiam fazer alguma coisa depois de 48 horas de desaparecimento. Falei das trilhas de sangue, mas eles meio que não deram bola. Disseram que ia mandar alguém dar uma olhada quando desse. Naquela noite tudo mudou. Por volta das 11 horas, ouvi um barulho na cerca dos fundos da minha casa. Quando olhei pela janela, tinha alguém parado do outro lado, bem onde a cerca do meu vizinho estava quebrada. Era uma figura muito alta, alta demais para ser pessoa normal, e ficava ali parada me observando. A primeira coisa que pensei
foi que era meu vizinho que tinha voltado. Mas quanto mais eu olhava, mais tinha certeza de que não era ele. A figura era pelo menos uns 2,5 metros de altura e tinha uma forma estranha, meio desproporcional. Ficou ali uns 15 minutos só me olhando e depois sumiu na mata. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na outra também. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar. Eu tentava usar uma lanterna para ver melhor, mas quando acendia a luz, a figura sumia na hora. Só conseguia ver quando estava escuro. Depois de uma semana dessa situação, resolvi colocar um refletor no quintal, daqueles bem fortes, apontado direto para a cerca. Liguei ele na hora que a figura costumava aparecer. O refletor funcionou por uns 5 minutos e depois queimou, soltando umas faíscas e um cheiro de queimado. Nunca mais consegui fazer funcionar. Comprei outro refletor mais potente e a mesma coisa aconteceu. Queimou rapidinho, como se alguma coisa não quisesse luz naquele lugar. Tentei com lanterna, com luz de celular. Sempre dava problema na hora que a figura aparecia. Aí aconteceu uma coisa que me deixou realmente apavorado. Uma manhã, acordei e tinha uma cabeça de boi espetada no meu portão. Não era uma cabeça velha, estava fresca, ainda pingando sangue. E na parede da minha cozinha, escrito com o mesmo sangue, tinha uma frase: "Agora é tua vez de guardar a linha." Limpei tudo rapidinho e fui na polícia, mas eles disseram que provavelmente era trote, coisa de moleque. Falei sobre meu vizinho desaparecido, sobre a figura que aparecia toda noite. Mas o policial me olhou como se eu fosse maluco. Disse que ia mandar uma viatura dar uma volta, mas nunca vi nenhuma. Desde então, a coisa piorou muito. A figura não aparece mais só de noite. Às vezes eu vejo ela durante o dia, parada na mata, sempre me observando. E agora ela não fica mais só do outro lado da cerca. Às vezes acordo de noite e vejo a sombra dela passando pela janela do meu quarto, como se estivesse rondando a casa. O pior é que comecei a entender o que meu vizinho sentia, aquele medo constante de que alguma coisa passe a linha, de que entre no seu território. Agora eu que fico verificando as portas e janelas toda hora, eu que não consigo relaxar. E sempre que saio de casa, tenho a impressão de que a figura me segue à distância. Ontem apareceu uma nova mensagem na parede da cozinha. Você é o próximo guardião. Não sei o que meu vizinho estava guardando, nem o que aconteceu com ele. Mas sei que agora essa responsabilidade passou para mim. E sei que se eu sair daqui, se eu abandonar a linha como ele fez, a coisa vai atrás de outra pessoa. A cerca que separava os nossos quintais está toda caída agora. E toda noite a figura fica um pouco mais perto. Tem coisa que você sabe que está acontecendo, mas fica tentando arranjar explicação porque é mais fácil do que aceitar que pode ser algo estranho mesmo. Foi assim comigo durante um tempão. Todo dia, sempre por volta das 2 da manhã, eu sentia um toque levinho no meu pé enquanto dormia. Era bem sutil, como se fosse formiga andando ou o lençol se mexendo. Sempre acordava com aquela sensação. Olhava para o pé, não via nada e voltava a dormir. Acontecia toda noite, sempre no mesmo horário, sempre o mesmo tipo de toque. Achei que podia ser problema de circulação ou, sei lá, alguma coisa neurológica. Resolvi testar. Uma noite fiquei acordado esperando dar 2 horas, prestando atenção no pé. Quando deu o horário, senti o toque certinho. Era como se alguém estivesse cutucando meu dedão bem levinho, testando se eu estava dormindo. Acendi a luz rapidinho e olhei, mas não tinha nada. Nem formiga, nem inseto, nada. Pensei que podia ser psicológico, sabe? Tipo quando você fica esperando uma coisa acontecer e seu cérebro inventa que está sentindo. Mas a sensação era real demais, muito específica. E sempre no mesmo lugar, sempre na mesma intensidade. Isso durou umas 2 semanas.
Toda noite o mesmo toque, toda noite eu acordava e não achava explicação. Até que numa noite a coisa mudou completamente. Em vez do toque leve, senti dedos frios e ossudos se fechando ao redor do meu tornozelo. A sensação foi horrível. Era como se uma mão gelada tivesse saído debaixo da cama e agarrado meu pé com força. Senti os dedos se apertando e me puxando para baixo da cama. Acordei gritando e me debatendo, tentando soltar a perna. Quando consegui acender a luz, estava no chão ao lado da cama, com marca roxa no tornozelo. A cama estava estranha. O colchão tinha um buraco fundo bem no meio, como se alguma coisa muito pesada tivesse ficado deitada ali. E o lugar estava gelado, bem mais frio que o resto do quarto. Quando tentei alisar o colchão para voltar ao normal, senti que ainda tinha algo pesado pressionando, como se tivesse alguém invisível deitado ali. No dia seguinte, as marcas no meu tornozelo ainda estavam lá. Eram 5 marcas escuras, como se fossem dedos mesmo, e doíam quando eu tocava. Pensei em ir no médico, mas como ia explicar? Que uma mão fantasma tinha me agarrado durante a noite. Resolvi dormir no sofá da sala, longe da cama, mas não adiantou. Por volta das 2 da manhã, senti o mesmo toque no pé, mesmo estando em lugar diferente. E dessa vez, vi que o sofá estava afundando do meu lado, como se alguém tivesse se sentado ali. Fui dormir na casa de um amigo por uns dias, mas quando voltei, a situação tinha piorado. Não era mais só o toque na madrugada. Agora eu sentia presenças pela casa o dia inteiro. Às vezes via vultos passando pelo corredor, às vezes ouvia passos no quarto quando eu estava na sala. E começaram a sumir coisas da casa. Primeiro foram umas panelas da cozinha. Procurei por toda parte e não achei. Depois sumiu uma cadeira da mesa de jantar. Sempre coisas grandes que não tinha como eu ter perdido ou esquecido onde guardei. Fui procurar uma benzedeira que o pessoal da cidade recomendou. Contei para ela tudo o que estava acontecendo e ela fez uma cara muito séria. Disse que minha casa estava guardando alguém que não foi enterrado, que tinha um espírito preso ali que não conseguia ir embora. Segundo ela, essa pessoa morreu de forma violenta na casa ou perto dela, e como não teve sepultamento direito, ficou grudada no lugar. E agora estava ficando mais forte, conseguindo mexer nas coisas físicas e se manifestar de forma mais clara. A benzedeira fez umas orações e deixou uns patuás pela casa, disse que ia ajudar a acalmar a situação, mas não adiantou nada. Na verdade, parece que piorou, como se a coisa tivesse ficado irritada com a interferência. Agora, toda vez que sinto o toque no pé, sei que alguma coisa vai sumir da casa no dia seguinte. É sempre assim. Primeiro o toque, depois no outro dia descubro que sumiu mais alguma coisa. E as coisas que somem estão ficando cada vez mais importantes. Na semana passada sumiu meu cachorro. Procurei por toda parte. Perguntei para os vizinhos, coloquei cartaz na cidade. Nada. É como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. E na noite antes dele sumir, senti o toque mais forte que já tinha sentido, como se a coisa estivesse comemorando antecipadamente. Mas o que mais me assusta agora é uma coisa que descobri há poucos dias. Estava me olhando no espelho do banheiro quando reparei que minha sombra estava estranha. Mexia meu braço direito e a sombra mexia o esquerdo. Levantava a mão e a sombra abaixava. Testei em outros espelhos, outras superfícies reflexivas, e era a mesma coisa. Minha sombra não me acompanha mais direito. Às vezes, ela fica parada quando eu me mexo. Às vezes, ela se mexe sozinha quando eu estou quieto. É como se fosse de outra pessoa, como se algo tivesse roubado minha sombra e colocado outra no lugar. Tenho medo de dormir. Tenho medo de ficar acordado, porque sei que toda noite, às 2 da manhã, vou sentir aquele toque no pé. E sei que no dia seguinte mais alguma coisa vai ter sumido da minha vida. Primeiro foram objetos, depois meu cachorro, depois minha sombra.
Não sei o que vai ser o próximo, mas tenho certeza de que a coisa não vai parar até ter levado tudo que é meu. E tenho medo de que no final, quando não sobrar mais nada para levar, ela resolva levar a mim. Depois que minha tia morreu, herdei a casa dela lá no alto do morro. Fazia uns 5 anos que ninguém pisava lá, então imagina como estava. Mato alto, telha quebrada, aquela coisa toda. Mas era a minha única opção na época, porque estava meio apertado financeiramente e não tinha condição de pagar aluguel na cidade. A casa era dessas antigas, bem simples, mas tinha uma varanda legal na frente que dava para ver a cidade lá embaixo. Nos primeiros dias fiquei só limpando e arrumando as coisas básicas para conseguir dormir lá. Não tinha energia ainda, então usava lampião e essas coisas. Era meio chatinho, mas dava para o gasto. Aí na terceira noite que dormi lá, comecei a reparar numa coisa estranha. A luz da varanda ficava acendendo e apagando sozinha, assim, piscando mesmo, tipo semáforo. No começo pensei que fosse problema na fiação, que talvez tivesse algum fio descascado fazendo contato. Mas aí lembrei que não tinha energia na casa ainda. Fui ver de perto e a lâmpada estava mesmo acendendo. Não era aquela piscadinha fraca de quando vai queimar, era uma luz forte, normal, só que ficava ligando e desligando num ritmo bem certinho. 3 piscadas rápidas, uma piscada longa, 3 rápidas de novo, uma longa. Sempre na mesma sequência. Durante o dia seguinte, fui na prefeitura resolver a questão da energia. O rapaz de lá disse que realmente não tinha luz ligada na casa, que ia demorar uns dias para religarem, porque tinha que trocar uns fios. Mas confirmou que não tinha corrente nenhuma chegando lá em casa. Voltei de noite e a luz continuava piscando igualzinho. Resolvi chamar meu primo que entende de elétrica para dar uma olhada. Ele foi lá, mexeu na caixa de força, desligou todos os disjuntores e mesmo assim a luz continuava. Disse que era impossível, que não tinha explicação. A lâmpada estava funcionando sem ter de onde receber energia. Meu primo ficou curioso e resolveu tirar a lâmpada da tomada para ver se parava. Tirou ela todinha, deixou só o fio nu, e mesmo assim continuava saindo luz de lá. Não era luz de lâmpada mais, era tipo uma claridade meio azulada que saía direto do fio. E continuava piscando no mesmo ritmo de antes. Ficamos os dois ali parados, olhando aquilo e sem entender nada. Meu primo disse que em 20 anos, mexendo com elétrica, nunca tinha visto nada parecido. Falou que ia voltar no outro dia com uns equipamentos para testar direito, ver se conseguia descobrir de onde estava vindo aquela energia. Só que no dia seguinte, ele não apareceu. Liguei para ele e nada. A família dele disse que ele tinha saído de manhã falando que ia na minha casa, mas não voltou. Pensei que talvez tivesse acontecido alguma coisa no caminho, porque a estrada para subir o morro era meio perigosa. Esperei até o final da tarde e resolvi procurar ele. Dei uma volta pela estrada, perguntei para as pessoas se tinham visto, mas nada. Quando voltei para casa, vi que o carro dele estava estacionado na frente. Estranhei porque não tinha visto ele chegar e a casa estava toda fechada. Gritei o nome dele, bati na porta, mas não teve resposta. A porta da frente estava trancada, mas a dos fundos estava aberta. Entrei gritando o nome dele, procurei na sala, no quarto, na cozinha. Nada. Até que lembrei que a casa tinha um porão pequeno embaixo da cozinha, onde minha tia guardava umas coisas. Desci pelo alçapão e comecei a procurar ele lá embaixo. Estava escuro, então usei a lanterna do celular. Foi aí que vi uma coisa que me deixou sem reação. As paredes do porão estavam todas cobertas de olhos pintados. Não eram desenhos normais, eram olhos bem realistas, de tamanhos diferentes, e todos me olhando. A tinta dos olhos estava meio escura, meio marrom avermelhada, e tinha aquele cheiro metálico que você sente quando se corta. Era sangue mesmo, sangue seco usado como tinta. Tinha dezenas deles nas paredes, no teto, até no chão.
e todos pareciam estar me acompanhando quando eu me mexia. Mas não achei meu primo em lugar nenhum. O carro dele estava lá na frente, as chaves estavam em cima da mesa da cozinha, mas ele tinha sumido. Liguei para a polícia, mas eles disseram que só podiam fazer alguma coisa depois de 48 horas. Falei dos olhos pintados no porão, mas o policial meio que não acreditou. Naquela noite não consegui dormir direito. A luz da varanda continuava piscando no mesmo ritmo, e agora eu ficava pensando nos olhos lá embaixo. Era como se tivesse um monte de gente me observando debaixo do chão. E o pior é que comecei a reparar que o ritmo da luz não era aleatório. 3 piscadas rápidas, uma longa, 3 rápidas, uma longa, 3 rápidas, uma longa. Isso me lembrava alguma coisa, mas não conseguia identificar o quê. Até que numa madrugada, quando estava tentando dormir, me veio na cabeça. Era código Morse, SOS. A luz estava mandando pedido de socorro a noite toda. 3 curtos, um longo, 3 curtos. SOS. Alguém ou alguma coisa estava pedindo ajuda através daquela luz impossível. E isso me deu um arrepio danado, porque pensei no meu primo que tinha sumido. Voltei no porão para ver se tinha mais alguma pista. Os olhos continuavam lá, mas agora tinha uma coisa diferente. No meio da parede do fundo, estava escrito com a mesma tinta de sangue: "Ele está aqui embaixo." Só que embaixo do porão era terra batida, não tinha mais nada. Peguei uma enxada e comecei a cavar no lugar que a frase apontava. Não precisei cavar muito, uns 30 centímetros, e encontrei tecido. Era a camisa do meu primo. Continuei cavando e achei ele. Estava morto, com os olhos arrancados, e na testa dele alguém tinha desenhado mais um olho com sangue. Saí correndo do porão e liguei para a polícia de novo. Dessa vez vieram investigar. Encontraram o corpo, fizeram todas as perícias, mas não conseguiram explicar como ele tinha morrido, nem quem tinha feito aquilo. E não conseguiram explicar os olhos pintados, nem a luz que piscava. Mudei da casa no mesmo dia, mas a coisa estranha é que até hoje, quando passo na estrada lá embaixo e olho para o alto do morro, consigo ver a luz da varanda piscando, sempre no mesmo ritmo, 3 curtos, um longo, pedindo socorro. E às vezes, quando estou em casa à noite, sinto que tem alguém me observando. Quando olho ao redor, sempre vejo reflexos estranhos nas janelas e nos espelhos. Olhos que não são meus me encarando, como se aqueles olhos pintados no porão tivessem se espalhado e agora me seguissem por toda parte. A polícia nunca resolveu o caso do meu primo. E a casa continua lá, abandonada de novo, com a luz piscando toda noite. O pessoal da cidade evita passar por perto depois que escureceu. Dizem que quem olha muito tempo para a luz acaba sendo chamado para casa. E quem atende o chamado vira mais um olho na parede. Achei que tinha feito um bom negócio quando comprei aquela casa. Era bem barata, meio afastada da cidade, cercada por um canavial enorme. A casa era antiga, feita de sapé e barro, daquelas que o pessoal construía antigamente. Parecia sólida, bem conservada, só precisava de uma limpeza geral. O que me chamou a atenção foi o preço. Muito barato mesmo para uma casa em condições razoáveis. Quando perguntei para o corretor por que estava tão em conta, ele meio que inventou umas desculpas sobre localização, distância da cidade, essas coisas, mas dava para ver que ele queria se livrar logo daquele negócio. Nos primeiros dias foi tudo normal. Limpei a casa, arrumei meus móveis, me acostumei com o silêncio do lugar. Era bem isolado mesmo, o vizinho mais próximo ficava uns 2 quilômetros de distância. Mas eu gostava da tranquilidade, do ar puro, da vista para o canavial que balançava com o vento. Até que começaram os barulhos noturnos. Era sempre a mesma coisa. Algo pesado se arrastando do lado de fora da porta da frente. Não era som de pessoa caminhando. Era tipo algo sendo puxado pelo chão, bem devagar. O som durava uns 10 minutos e depois parava. No começo pensei que fosse algum bicho grande, tipo capivara ou sei lá o quê.
Mas o som era estranho demais, muito pesado, e tinha um ritmo muito regular. Era como se algo tivesse dificuldade para se mexer, como se estivesse machucado ou não conseguisse andar direito. Uma noite resolvi ir ver o que era. Quando o som começou, me aproximei da porta bem devagar e fiquei escutando. Era exatamente como se algo do tamanho de uma pessoa estivesse sendo arrastado bem ali do outro lado da porta. Conseguia ouvir a respiração pesada, tipo ofegante de quem estava fazendo força. Abri a porta rapidinho para pegar de surpresa, mas não tinha nada lá fora. Só as marcas no chão. Eram riscos fundos na terra, como se alguma coisa com garras tivesse arranhado o chão ao ser arrastada. E as marcas iam da porta até a beirada do canavial, onde sumiam no meio das plantas. No dia seguinte, olhei as marcas com mais atenção. Eram arranhões mesmo, bem profundos, feitos por algo com garras enormes. E tinha um cheiro estranho no ar, meio doce, meio podre, como se fosse carne estragada misturada com açúcar. O cheiro vinha das marcas e ficava mais forte perto da porta. Isso aconteceu mais umas 3 noites. Sempre o mesmo som, sempre as mesmas marcas, sempre o mesmo cheiro. Eu já estava acostumando com a rotina estranha quando aconteceu uma coisa que me apavorou. Estava deitado ouvindo o barulho quando senti a porta tremendo. Não era vento nem nada assim. A porta estava estufando para dentro, como se algo muito pesado estivesse empurrando do lado de fora. Conseguia ver a madeira curvando, gemendo com a pressão. E o som de arrasto tinha parado, como se a coisa tivesse parado de se mexer e resolvido tentar entrar na força. Me levantei bem devagar e fui chegando perto da porta. A pressão estava ficando mais forte e começaram a aparecer rachaduras na madeira. Era como se algo estivesse desesperado para entrar. Como se soubesse que eu estava ali dentro e não aguentasse mais ficar do lado de fora. Fiquei ali parado, sem saber se tentava segurar a porta ou se saía correndo pelos fundos. A pressão durou uns 5 minutos e depois parou de repente. Ouvi o som de arrasto se afastando e depois silêncio total. Não consegui dormir o resto da noite. No dia seguinte, a porta estava toda arranhada por fora. Marcas de garras enormes, como se fossem de onça, mas muito maiores. E no batente tinha ficado uma marca estranha, tipo uma pegada, mas com formato que eu nunca tinha visto. Era grande, com dedos compridos terminados em pontas bem afiadas. Resolvi fotografar as marcas para mostrar para alguém, ver se identificavam que tipo de bicho podia ter feito aquilo. Tirei várias fotos das garras na porta, das pegadas no chão, das marcas que iam até o canavial. Quando fui ver as fotos no celular, levei um susto danado. Na foto da porta arranhada, dava para ver o reflexo na madeira envernizada. E no reflexo tinha um rosto me olhando. Não era meu rosto, era de outra pessoa. Um rosto muito magro, com a pele pálida como se fosse de doente, e com a mandíbula meio torta, como se estivesse deslocada ou quebrada. Olhei para trás rapidinho, achando que tinha alguém atrás de mim, mas não tinha ninguém. Era só eu no quintal, sozinho. Mas na foto o rosto estava lá, bem claro, me encarando com os olhos fundos e escuros, e tinha um sorriso estranho, meio torto por causa da mandíbula deslocada. Deletei a foto na hora e tirei outras. Mas em todas aparecia a mesma coisa. Sempre aquele rosto refletido na porta, sempre me olhando, sempre com aquele sorriso sinistro. Não importava o ângulo que eu tirasse a foto, o reflexo estava sempre lá. Desde então, ninguém mais me visita. No começo achei estranho, porque sempre tinha amigo aparecendo, delivery, carteiro, essas coisas. Mas de uma hora para outra, todo mundo parou de vir. Quando pergunto para os amigos, eles inventam desculpas, dizem que não dá, que estão ocupados. Uma vez forcei a barra e trouxe um amigo mesmo ele não querendo vir. No caminho ele ficou nervoso, suando frio, dizendo que estava com um mau pressentimento. Quando chegamos perto da casa, ele se recusou a descer do carro.
Disse que sentia um cheiro horrível e que tinha alguém me observando da porta da casa. Olhei para a porta e não vi nada. Mas ele estava apavorado. Dizia que tinha uma figura muito magra parada ali, me esperando. Insistiu para eu não entrar em casa, para ir embora com ele. Mas eu não estava vendo nada, então achei que ele estava exagerando. Entrei em casa normal e ele foi embora acelerado. Ligou para mim desesperado umas 2 horas depois, dizendo que não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Descreveu exatamente o rosto que eu tinha visto na foto. Magro, pálido, com a mandíbula deslocada. O bicho continua vindo toda a noite, sempre o mesmo ritual. Se arrasta até a porta, fica lá uns minutos fazendo pressão, depois vai embora. Mas nunca entra. É como se tivesse alguma coisa impedindo ele de passar da porta. Talvez seja por isso que a casa estava tão barata. E eu continuo aqui, porque não tenho para onde ir. Mas sei que tem algo errado com este lugar. Algo que afasta as pessoas e atrai essa coisa que vem toda noite. E tenho medo de que um dia, seja lá o que for que impede ele de entrar, pare de funcionar. Porque pelo jeito que ele insiste, pela força que faz na porta, dá para ver que está ficando mais determinado. E aquele sorriso torto, no reflexo da foto, parece mais confiante a cada dia. Nunca fui de acreditar em essas coisas de assombração, sabe? Sempre achei que era coisa da cabeça das pessoas, falta do que fazer. Até aquela madrugada que mudou tudo. Era exatamente 3h18 quando acordei com um frio dos diabos no quarto. Não era frio normal de ar-condicionado ou janela aberta. Era um frio que vinha de dentro, como se alguém tivesse jogado gelo na minha barriga. E o quarto estava com um cheiro estranho, meio azedo, como roupa molhada que ficou guardada muito tempo. Olhei para o relógio e vi o horário. 3h18. Pensei que fosse coincidência que tinha acordado por acaso naquele horário. Até que olhei para o canto do teto e quase morri do coração. Tinha alguém lá em cima. Era uma mulher, mas não uma mulher normal. Ela estava grudada no teto como se fosse morcego, com as costas curvadas de um jeito que não parecia possível. Magra demais, tipo só osso e pele, e a pele era cinza, cor de cimento molhado. Mas o que mais me assustou foram os olhos. Eram completamente pretos, sem pupila, sem branco, só preto. E ela não piscava. Ficava ali me encarando sem mexer nenhum músculo, como se fosse estátua. Mas eu sabia que estava viva, porque conseguia ver ela respirando, meio ofegante, como se tivesse corrido muito. Fiquei paralisado na cama, sem conseguir mexer nenhum dedo. Ela continuava me olhando daquele jeito, sem falar nada, sem fazer som nenhum, só observando. E o frio no quarto estava ficando cada vez mais intenso, como se ela trouxesse o frio junto com ela. Tentei me mexer, sair da cama, mas era como se meu corpo tivesse virado pedra. Conseguia mexer os olhos, piscar, respirar, mas os braços e as pernas não obedeciam. Era tipo paralisia, mas eu estava acordado, consciente de tudo o que estava acontecendo. Ficamos assim por um tempo que pareceu eterno. Ela me olhando, eu tentando me mexer sem conseguir. Até que o despertador tocou às 6 da manhã e ela simplesmente sumiu. Não saiu voando, não desceu do teto, só desapareceu como fumaça. Consegui me mexer de novo na hora que ela sumiu. Saltei da cama e olhei o teto inteiro, procurando algum sinal de que ela tinha estado ali. Não tinha nada, nem marca, nem sujeira, nada que provasse que eu não tinha sonhado. Pensei que fosse pesadelo mesmo, daqueles bem realistas. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, 3h18, mesmo frio, mesmo cheiro azedo. E ela estava lá, no mesmo canto, na mesma posição, me olhando com aqueles olhos pretos. Dessa vez tentei gritar, chamar alguém, mas a voz não saía. Era como se minha garganta estivesse fechada. E de novo, aquela paralisia estranha, como se meu corpo não fosse mais meu. Ela ficou ali até o despertador tocar
e sumiu do mesmo jeito. Isso começou a acontecer toda noite, sempre no mesmo horário, sempre a mesma sequência. Frio, cheiro azedo, paralisia e ela me observando do canto do teto. Comecei a ter medo de dormir, ficava acordado até tarde, mas sempre acabava cochilando e acordando na hora dela aparecer. Resolvi dormir na sala, achando que talvez fosse coisa específica do quarto. Mas não adiantou. Onde quer que eu dormisse na casa, ela aparecia. Sempre no canto do teto, sempre me olhando, sempre no mesmo horário. Tentei sair de casa, dormir na casa de amigos, em hotel, qualquer lugar, mas era a mesma coisa. Não importava onde eu estivesse. Às 3h18 da manhã, ela aparecia no canto do teto do lugar onde eu estava dormindo. Os amigos começaram a achar estranho quando eu aparecia de madrugada pedindo para dormir lá. E quando tentava explicar, ninguém acreditava. Diziam que era estresse, que eu devia procurar um médico, essas coisas. Mas eu sabia que era real, que não estava maluco. Fui numa igreja procurar ajuda. O padre me ouviu com atenção e disse que ia fazer uma oração por mim. Mas quando contei os detalhes, a cara dele mudou. Ficou sério, preocupado, e me fez umas perguntas estranhas sobre onde eu morava antes, se tinha mexido com alguma coisa que não devia. Ele disse que ia investigar melhor e me pediu para voltar na semana seguinte. Quando voltei, ele estava com uns livros abertos na mesa e uma expressão muito séria. Me disse uma coisa que me gelou. Você não está sendo seguido por ela. Você é que nunca saiu daquela casa. Perguntei o que ele queria dizer com isso e ele explicou que às vezes, quando uma pessoa passa por um trauma muito forte num lugar, uma parte dela fica presa lá para sempre. E que talvez eu estivesse vendo minha própria prisão, minha própria repetição. Falou que a mulher do teto podia ser eu mesmo, ou uma versão de mim que tinha ficado grudada naquele momento de terror. E que por isso ela me seguia onde quer que eu fosse, porque na verdade eu é que nunca tinha conseguido sair de lá de verdade. Isso me deixou mais confuso ainda. Tentei lembrar se tinha acontecido alguma coisa traumática na primeira casa onde vi ela, mas não conseguia pensar em nada específico. Era uma casa normal, que eu tinha alugado há poucos meses, nada de especial. Mas aí comecei a reparar numa coisa. A mulher do teto não estava mais só me olhando. Agora ela às vezes mexia a cabeça, como se estivesse tentando me dizer alguma coisa, e os olhos pretos começaram a brilhar, como se tivesse luz por trás. E o mais estranho é que comecei a sentir que conhecia ela. Não lembrava de onde, mas tinha uma familiaridade, como quando você encontra alguém na rua e sabe que já viu antes, mas não lembra onde. Ontem ela fez uma coisa diferente. Em vez de ficar só olhando, ela abriu a boca. Não falou nada, mas abriu bem grande, e eu consegui ver que não tinha língua, não tinha dentes, era só um buraco preto que parecia ir muito fundo. E aí eu entendi o que o padre tinha tentado me dizer. Olhando para dentro daquela boca, foi como olhar para um espelho. Era meu próprio vazio olhando de volta para mim, e aqueles olhos pretos que tanto me assombravam eram iguais aos meus quando olho no espelho de manhã. Acho que nunca saí daquela primeira casa mesmo. Acho que morri lá e não percebi, e agora fico repetindo a mesma cena toda noite. E a mulher do teto é o que sobrou de mim, tentando me mostrar onde estou de verdade. Mas o problema é que mesmo sabendo disso, não consigo parar. Todo dia acordo. Vou trabalhar, volto para casa e de madrugada ela aparece de novo. Sempre às 3h18, sempre no mesmo canto, sempre me lembrando que nunca saí de lá. Quando me falaram de uma casa de madeira para alugar na zona rural, pensei que ia ser sossegado, longe da confusão da cidade. A casa era antiga, mas bem cuidada, com aquele assoalho de madeira maciça que eles faziam antigamente. Pelo preço que estava, era uma pechincha. O dono da casa era um senhor meio estranho, falava pouco e parecia ter pressa de fechar o negócio.
Quando perguntei por que estava alugando tão barato, ele só disse que precisava de alguém para cuidar da casa, que não podia ficar vazia muito tempo. Achei meio esquisito, mas não questionei muito. Nos primeiros dias foi tranquilo. A casa era confortável, tinha uma vista bonita para o pasto e o silêncio da roça era exatamente o que eu precisava. Até que comecei a reparar numa coisa estranha no assoalho da sala. Algumas tábuas pareciam se mexer sozinhas. Não era movimento brusco, era bem sutil, como se o chão estivesse respirando mesmo, estufando e murcha bem devagar. No começo achei que era problema de umidade, que a madeira estava dilatando com o calor. Mas o movimento era regular demais, tinha um ritmo constante, como pulmão mesmo. Resolvi testar. Me deitei no chão da sala e fiquei observando. Era exatamente como respiração. O assoalho subia uns 2 centímetros. Ficava assim uns 3 segundos. Depois descia. E tinha um intervalo de uns 5 segundos antes de subir de novo. Igualzinho a uma pessoa dormindo. E tinha outra coisa estranha. Quando eu deitava no chão, sentia calor subindo das tábuas. Não era calor normal de madeira que ficou no sol. Era calor tipo corporal, como se tivesse alguém com febre embaixo do assoalho. E às vezes sentia tipo um pulso, como batimento cardíaco. Falei com meu vizinho mais próximo sobre isso e ele fez uma cara estranha. Perguntou se eu estava dormindo bem, se não estava com estresse. Quando insisti que o chão realmente se mexia, ele mudou de assunto rapidinho e disse que precisava ir embora. Uma noite acordei com um barulho diferente. Era como se alguém estivesse batendo embaixo do chão, bem devagar, tipo pedindo socorro. 3 batidas, pausa. 3 batidas, pausa. Fui até a sala e o assoalho estava se mexendo mais que o normal, subindo e descendo mais rápido, como se estivesse agitado. Me deitei no chão para ouvir melhor e o calor estava muito mais forte. Era como se tivesse uma pessoa com febre alta bem embaixo das tábuas. E conseguia ouvir uma respiração ofegante, como se alguém estivesse com dificuldade para respirar. As batidas continuaram a noite toda. Sempre o mesmo ritmo, sempre vindas do mesmo lugar, bem embaixo da mesa da sala. Durante o dia, resolvi dar uma olhada por baixo da casa, ver se tinha alguma coisa estranha no alicerce. A casa era suspensa, então dava para passar por baixo. Quando entrei lá embaixo e olhei para cima, no lugar de onde vinham as batidas, vi que tinha uma tábua meio solta. Consegui forçar ela um pouquinho e fazer um espacinho para olhar lá dentro. O que vi me deixou sem reação. Não era terra embaixo do assoalho, era carne. Carne vermelha, viva, que pulsava como o coração. E estava quente. Dava para sentir o calor subindo de lá. Era como se a casa tivesse sido construída em cima de alguma coisa viva, de algum bicho enorme que estava enterrado ali. Forcei a tábua um pouco mais para ver melhor. E a carne se mexeu, tipo se contraindo, como quando você cutuca uma lesma e ela se encolhe. E saiu um gemido baixo, como se fosse de dor. A coisa estava viva e sentia quando eu mexia nas tábuas. Saí correndo de debaixo da casa e fui para o quintal respirar. Não conseguia entender o que tinha visto. Como pode ter carne viva embaixo de uma casa? E que tipo de bicho seria grande o suficiente para ocupar todo o espaço debaixo do assoalho? Naquela noite, a casa inteira começou a fazer barulho. Não era só o assoalho da sala mais, era a casa toda gemendo e estalando. As paredes começaram a suar, tipo condensação, mas o líquido que escorria era meio pegajoso e tinha um cheiro doce e enjoativo. E o calor aumentou muito. Mesmo com janela aberta, ventilador ligado, a casa estava insuportável. Era como estar dentro de um forno, mas um forno úmido, que fazia você suar e não conseguir respirar direito. Tentei dormir no quintal, mas não adiantou. A partir do momento que pisei naquela terra, comecei a sentir a mesma coisa. O chão do quintal também estava respirando, também estava quente. Era como se a coisa que estava embaixo da casa tivesse se espalhado para toda a propriedade.
Resolvi ir embora no dia seguinte, mas quando fui fazer as malas, reparei que meus pés estavam estranhos. A sola estava meio vermelha e inchada, como se tivesse sido queimada. E doía quando pisava, como se tivesse machucado por dentro. Saí de lá e fui procurar outro lugar para ficar. Mas a coisa estranha é que onde quer que eu vá agora, o mesmo problema acontece. O chão do apartamento que aluguei também respira. O chão do trabalho também fica quente embaixo dos meus pés. É como se eu tivesse levado a coisa comigo, ou como se depois de pisar naquela carne viva, eu tivesse ficado marcado de algum jeito. Onde quer que eu pise agora, o chão vira a mesma coisa. Quente, pulsando, respirando. E o pior é que meus pés estão mudando. A pele da sola está ficando mais grossa, mais vermelha, e às vezes sinto como se tivesse raízes crescendo de dentro. Como se eu estivesse virando parte daquela coisa. Como se ela estivesse me transformando para eu ser como ela. Ontem reparei que quando ando descalço em casa, deixo pegadas vermelhas no chão. E onde fico parado muito tempo, o piso começa a esquentar e a se mexer. Acho que estou espalhando a coisa por onde passo, infectando os lugares com ela. E agora sinto que tem algo crescendo dentro de mim também. Uma pulsação no peito que não é meu coração, um calor na barriga que não é normal. Tenho medo de que logo eu vire igual àquela coisa debaixo da casa, só carne viva, esperando alguém pisar em cima. Era sempre no mesmo horário, 2h44 da manhã. 3 batidas secas na porta da frente, bem espaçadas, como se fosse código. No começo achei que era alguém precisando de ajuda, talvez viajante que tinha se perdido na estrada. Mas quando ia ver, nunca tinha ninguém. Isso começou na primeira semana que me mudei para casa. Morava sozinho, numa estradinha meio afastada da cidade, então era normal não ter movimento de noite. Por isso estranhei tanto quando começaram as batidas. Sempre certinhas no horário, sempre a mesma sequência. Toque, toque, toque. 3 batidas, nem muito forte, nem muito fraco, como se a pessoa não quisesse acordar todo mundo, só quem estava na casa. Nas primeiras vezes, eu levantava correndo, pensando que podia ser emergência. Mas quando abria a porta, só tinha o vento e a escuridão da estrada. Depois de uma semana disso, resolvi não abrir mais. Ficava deitado ouvindo as batidas e esperando a pessoa ir embora. Mas as batidas sempre paravam depois da terceira, e eu nunca ouvia som de passos se afastando. Era como se quem batesse simplesmente sumisse depois. Uma noite não aguentei mais a curiosidade e resolvi esperar acordado para ver quem era. Fiquei na sala, com a luz apagada, olhando pela janela que dava para a porta da frente. Quando deu 2h44, vi uma sombra se aproximar da porta. Era uma figura meio curvada, que se mexia de um jeito estranho, como se tivesse dificuldade para andar. Não consegui ver o rosto nem detalhes, só o contorno da sombra contra o poste da rua. A figura parou na frente da porta e bateu 3 vezes, igual sempre. Mas dessa vez, em vez de ir embora depois das batidas, a figura ficou parada ali. Ficou uns 5 minutos sem se mexer, como se estivesse esperando eu abrir. Quando viu que eu não ia atender, se afastou bem devagar, sempre com aquele jeito estranho de andar. Na noite seguinte, armei uma estratégia diferente. Quando começaram as batidas, abri a porta bem rápido para pegar de surpresa. E dessa vez tinha alguma coisa na porta. Era um saco de estopa, meio sujo e rasgado, com alguma coisa se mexendo dentro. O saco estava amarrado por cima, mas dava para ver que tinha algo vivo lá dentro, se debatendo para sair. E tinha um cheiro horrível, como bicho morto misturado com esgoto. Peguei o saco rapidinho e joguei no lixo da rua, pensando que talvez fosse trote de moleque. Mas no dia seguinte, quando acordei e fui tomar café, o saco estava dentro da minha geladeira. Não sei como entrou lá, porque a casa estava toda trancada, e eu tenho certeza que joguei ele fora. Mas lá estava, no meio das minhas comidas, fedendo ainda pior que antes.
Agora a coisa dentro do saco não se mexia mais. Estava quieta e o saco estava mais pesado, como se o que tivesse lá dentro tivesse inchado. E estava começando a vazar um líquido escuro e pegajoso pelas costuras da estopa. Peguei o saco com uma sacola plástica para não tocar direto e joguei bem longe da casa, num terreno baldio que ficava a uns 2 quilômetros dali. Pensei que dessa vez tinha resolvido o problema, que quem quer que fosse não ia conseguir trazer o saco de volta. Mas me enganei. 3 dias depois, o saco apareceu de novo, agora dentro do meu armário de roupas. Estava ainda mais fedorento e começando a apodrecer por fora. A estopa estava ficando preta e melada, e o cheiro estava impregnando a casa toda. Dessa vez, resolvi abrir o saco para ver o que tinha dentro. Usei luvas, máscara e fui para o quintal porque o cheiro estava insuportável. Quando desfiz o nó e abri, quase vomitei. Tinha um bicho morto lá dentro, mas não consegui identificar que tipo de bicho era. Era pequeno, do tamanho de um gato, mas tinha uma forma estranha. A pele estava meio derretida, misturada com a estopa, e tinha uns pedaços de osso aparecendo. E o pior é que mesmo morto e podre, ainda parecia se mexer, como se tivesse vermes ou algo assim se mexendo por dentro. Enterrei o saco bem fundo no quintal, marquei o lugar com uma pedra e achei que tinha acabado com aquilo. Mas na mesma noite, as batidas na porta começaram de novo. Só que agora eram diferentes. Em vez de virem de fora, vinham de dentro da casa. Primeira noite foram 3 batidas na porta do banheiro. Segunda noite na porta do quarto. Terceira noite na porta da cozinha. Sempre 2h44 da manhã. Sempre 3 batidas secas. Mas agora quem estava batendo estava dentro da casa comigo. E comecei a ouvir outros barulhos também. Passos no corredor quando eu estava no quarto. Porta de armário abrindo e fechando sozinha. E sempre aquele cheiro do saco podre que agora parecia estar em todos os cômodos da casa. Uma noite acordei com as 3 batidas vindas da porta do meu próprio quarto, do lado de dentro. Era como se alguém estivesse preso no quarto comigo, batendo para sair. Ou como se algo tivesse entrado e agora quisesse que eu saísse. Não tive coragem de levantar para ver. Fiquei deitado fingindo que estava dormindo, mas conseguia ouvir uma respiração pesada perto da porta. E o cheiro estava tão forte que tive que tapar o nariz com o travesseiro para não passar mal. Desde então, as batidas mudaram de novo. Agora vêm de lugares impossíveis. Já ouvi batendo dentro da parede, dentro do teto, dentro da geladeira. É como se a coisa que estava no saco tivesse se espalhado pela casa toda e agora pudesse bater de qualquer lugar. E tenho medo de que logo chegue o dia em que ela vai bater na única porta que ainda não bateu. A porta da frente, só que de dentro para fora. Como se quisesse sair da casa e levar alguma coisa comigo. Porque agora, toda vez que saio de casa, sinto que estou carregando aquele cheiro comigo. As pessoas ficam com nojo perto de mim, fazem cara feia, se afastam, e eu sei que é por causa do cheiro que grudou em mim igual grudou na casa. Acho que logo vai chegar o dia em que ela vai bater 3 vezes na última porta e eu não vou ter mais para onde correr. Sabe aquelas coisas que você vai reparando aos poucos, mas não quer admitir porque parece loucura? Foi assim comigo com a porta da sala. No começo, achei que era impressão minha, que estava cansado demais do trabalho e vendo coisa onde não tinha. A casa era alugada, bem simples, dessas de 3 cômodos que você encontra em cidade pequena. Sala, quarto, cozinha e banheiro. Nada demais, mas servia para o que eu precisava. A porta da sala era de madeira comum, dessas com pintura branca meio descascada, com uma maçaneta redonda dourada que já tinha visto dias melhores. Só que toda manhã, quando acordava, a porta estava um pouquinho diferente. Às vezes, a maçaneta parecia estar mais para baixo, às vezes mais para cima. Uma vez o trinco estava do lado esquerdo em vez do direito.
Pensei que fosse coisa da minha cabeça, que eu não prestava atenção direito nos detalhes. Aí comecei a reparar que não era só a posição das coisas. A própria madeira parecia se mexer sozinha durante a noite. Não assim, tipo, se movendo na minha frente, mas quando acordava de manhã, as veias da madeira estavam diferentes. Como se os desenhos naturais da madeira tivessem se reorganizado enquanto eu dormia. Uma manhã acordei e a porta tinha 2 fechaduras. Uma normal, que sempre teve, e outra bem em cima, mais moderna. Dessas com chave tetra. Eu nunca tinha instalado fechadura nenhuma. E o dono da casa não tinha falado nada sobre mexer na porta. Liguei para ele perguntando se tinha mandado alguém fazer algum serviço, mas ele disse que não. Testei a fechadura nova e ela funcionava perfeitamente. Até tinha chave que estava pendurada num prego do lado de dentro da porta, como se sempre tivesse estado ali. Mas eu tinha certeza absoluta que aquilo não existia no dia anterior. Durante uns dias, fiquei observando a porta com mais atenção. De manhã, eu olhava ela bem, decorava cada detalhe, cada risco na madeira, a posição exata de tudo. E toda manhã seguinte, alguma coisa estava diferente. Às vezes era sutil, tipo a altura da dobradiça. Às vezes era óbvio, como quando apareceu uma terceira dobradiça no meio das outras 2. O mais estranho é que as mudanças sempre melhoravam a porta de algum jeito. Ela estava ficando mais robusta, mais bem feita, como se estivesse evoluindo sozinha toda noite. A madeira estava mais lisa, a pintura mais uniforme, os encaixes mais perfeitos. Aí, numa manhã, acordei e quase não reconheci a porta. Ela estava completamente diferente. Em vez da madeira pintada de branco, era uma porta de mogno envernizado, com detalhes entalhados e uma fechadura antiga de ferro. E o mais bizarro, as trancas estavam do lado de fora, como se alguém pudesse me trancar por dentro. Fui verificar a fechadura e descobri que realmente eu estava trancado. A chave não estava do meu lado, estava do lado de fora da porta. Tive que sair pela janela do quarto e dar a volta na casa para conseguir entrar pela porta da frente de novo. Quando entrei, a porta estava normal de novo. Madeira branca, maçaneta dourada, fechadura simples, como se nada tivesse acontecido. Mas a chave da fechadura nova ainda estava na minha mão. Então, eu sabia que não tinha sonhado. Resolvi ficar acordado uma noite para ver o que acontecia. Me posicionei no sofá da sala, de onde dava para ver a porta direto, e esperei. Por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir uns estalos baixinhos, como madeira se ajustando. A porta estava se mexendo bem devagar, tipo se remodelando sozinha. Era fascinante e assustador ao mesmo tempo. Dava para ver a madeira se contraindo e expandindo, as ferragens se movendo para novas posições, a própria estrutura da porta se reorganizando. E não fazia quase barulho, só aqueles estalinhos suaves de madeira trabalhando. Quando o processo terminou, uns 20 minutos depois, a porta tinha uma aparência completamente nova. Agora era uma porta dupla, com 2 folhas que se abriam para o meio. E tinha uma fechadura que eu nunca tinha visto antes, bem no centro, onde as 2 folhas se encontravam. Testei abrir a porta e levei o maior susto da minha vida. Em vez da sala da casa do vizinho, que era o que sempre via quando abria aquela porta, tinha um cômodo novo. Um quarto que definitivamente não existia antes. O cômodo era igual ao meu quarto, mas espelhado. A cama estava na mesma posição, mas do lado oposto. As janelas estavam nos mesmos lugares, mas com vista para um quintal que não era o meu. E na cama, dormindo, tinha alguém igualzinho a mim. Entrei devagar, tentando não fazer barulho. A pessoa na cama era eu mesmo, não tinha dúvida. Mesma cara, mesmo cabelo, mesma roupa que eu tinha usado para dormir na noite anterior, mas estava dormindo de um jeito estranho, com os olhos meio entreabertos, como se estivesse fingindo dormir.
Cheguei mais perto e vi que realmente os olhos dele estavam abertos. Só uma frestinha, mas dava para ver que estava me olhando. Quando percebeu que eu tinha visto, fechou os olhos rapidinho, mas continuou fingindo que dormia. Saí correndo do quarto e fechei a porta dupla. Fiquei o resto da noite acordado, sem coragem de abrir de novo. Quando amanheceu, a porta tinha voltado ao normal. Uma folha só, madeira branca, maçaneta dourada, e quando abri, era a sala normal de novo. Mas agora eu sabia que alguma coisa muito estranha estava acontecendo com aquela porta. E comecei a reparar que a casa estava estranha também. Às vezes, quando saía do banheiro, tinha um corredor que não devia estar ali. Às vezes, a cozinha parecia maior que o normal. Passei a contar os cômodos da casa toda manhã. Segunda-feira, 4 cômodos. Terça-feira, 5. Quarta-feira, 4 de novo. Quinta-feira, 6. A casa estava mudando de tamanho toda noite, junto com a porta. E em cada cômodo novo que aparecia, sempre tinha uma versão de mim dormindo. Sempre na mesma posição estranha, com os olhos entreabertos me observando. Uma vez, encontrei 3 versões diferentes, cada uma num quarto diferente. Todas fingindo dormir e me espiando. O pior é que comecei a desconfiar que eu também estava sendo observado quando dormia. Deixei o celular gravando uma noite e quando fui ver, tinha várias pessoas entrando no meu quarto durante a madrugada. Todas iguais a mim, todas caminhando bem devagar, todas ficando paradas do lado da minha cama, me olhando dormir. Agora não sei mais quantos cômodos tem nesta casa. Não sei se sou eu mesmo ou uma das versões que anda pela casa de noite. E não sei se quando durmo, fico com os olhos entreabertos igual aos outros. Ontem acordei e tinha uma câmera nova no canto do quarto, apontada para minha cama. Uma câmera que eu não coloquei ali. E na memória dela tinha centenas de fotos minhas dormindo, tiradas durante meses. Fotos que alguém tirou sem eu saber. Não sei mais o que é real e o que não é. Não sei se a porta cria os outros quartos ou se os outros quartos criam a porta. E não sei se algum dia vou conseguir sair desta casa. Ou se já sou só mais uma versão que fica andando pelos corredores de madrugada, entrando no quarto de outro eu que ainda pensa que é o original.